Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Versículo 4. Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 15. Se você achou e puder ficar sobre os seus pés, nós vamos fazer a leitura. Lucas 8, 4 ao 15, diz assim a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu sobre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu frutos 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele lhe disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu sobre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Feche os seus olhos por 30 segundos, Pai. Essa é a tua palavra. Fale conosco nessa noite. Revela-te a nós a tua vontade, o teu desejo, o teu querer. Nós estamos aqui com o coração aberto. Meu Deus, nós estamos aqui com a expectativa no Senhor, não no homem, com a expectativa nos céus, não no lugar. Meu Deus, mas a expectativa no Deus que criou todas as coisas. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome, e que o Senhor possa nessa noite, meu Deus, falar conosco de uma forma especial e poderosa, e que nós possamos, meu Pai, ao sair desse lugar, ter a plena certeza de que mais uma vez o Senhor veio, nos alcançou e transformou a nossa vida, e tudo isso pela sua doce e santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus por essa palavra. Queridos, em primeiro lugar, eu quero dizer que todos nós fomos chamados para frutificar diante de Deus. Em João 15, capítulo 16, Jesus Cristo vai dizer assim: olha, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vos em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, Jesus Cristo está dizendo que não foi nós que nos escolheu a Ele, mas foi Ele que nos escolheu para que nós possamos dar fruto diante de Deus. A questão é como é difícil frutificar, sim ou não? Como é difícil frutificar, e mais difícil ainda é fazer com que esse fruto permaneça. E nessa parábola, Jesus conta a parábola
e também explica a parábola. É o tipo de parábolas, irmãos, que não precisamos de muito esforço para poder entender. Porque o próprio Jesus explica ela na íntegra. Primeiro ele conta a parábola, os discípulos perguntam para ele que parábola é essa, e ele mesmo trata de explicar o que significa aquela parábola. Mas o que nós precisamos é olhar para esse texto e fazer algumas reflexões e aplicações desse texto sobre a nossa vida. A primeira coisa, já na explicação do Senhor Jesus acerca da parábola, no versículo 9, primeiro ele contou, depois ele explicou. A primeira coisa, queridos, que nós vamos ver aí, olha, a Bíblia dizendo, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Os discípulos estavam fazendo uma pergunta. Eles estavam interrogando a Jesus. Que parábola é essa? E quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico me perguntando também, aonde estão os discípulos de Jesus que fazem pergunta para Ele? Aonde estão os discípulos de Jesus dessa geração que leva para Ele questões que é necessário entender? Que quando abre a Bíblia, ao não conseguir momentaneamente entender, faz essa pergunta para Jesus: Jesus, eu não entendi esse texto. Jesus, eu não entendi a sua palavra. O que o Senhor tem para a minha vida? Sabe, irmãos, o que eu tenho visto é que essa geração não tem muito compromisso com entender, com viver a palavra. Essa geração é uma geração, e que Deus nos livre, irmãos, de estar inserido nesse contexto. Essa é uma geração que gosta de comida pronta. Essa é uma geração que gosta do fast food, gosta de ir lá no YouTube e de alcançar uma palavra que já está pronta e não quer ter o compromisso de abrir a sua Bíblia em casa e ler e fazer a leitura e deixar com que ela faça uma leitura da sua vida. Em contrapartida, nós vamos encontrar os discípulos perguntando a Jesus: que parábola é essa? Em outra situação, eles falaram: ensina-nos a orar. Entende isso, irmãos? Os discípulos estão andando com Jesus e eles têm um anseio. Sabe para que isso aponta? Isso aponta para uma fome e sede de aprendizado. Isso aponta, irmãos, para um lugar onde nós vamos aprender. E para quem nós vamos fazer perguntas nesses dias? Para Ele. Lógico, Deus coloca homens, pessoas perto de nós, que estão disponíveis para poder nos ensinar. E eu sempre falo isso para as pessoas: irmãos, o pouco que eu sei, eu estou disponível para poder te ajudar a entender. Mas dificilmente, eu reparo, irmãos, dificilmente as pessoas perguntam alguma coisa no tocante à Bíblia. Das duas coisas ou as pessoas não estão estudando a Bíblia, ou então as pessoas estão aprendendo a Bíblia. Deus abençoe que você tenha aprendido a Bíblia nos seus estudos diários. Porque os pastores, os apóstolos, os discípulos, eles foram chamados para ensinar a palavra de Deus. Aonde eles passaram, aonde você vai abrir a Bíblia ali em Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos estavam ensinando a Bíblia em vários lugares. E ali se levantavam pessoas para com a finalidade de aprender. E o que eu vejo, irmãos, é que falta, sim, diante da igreja, essa fome, essa sede de aprendizado. Essa fome e sede, sabe, queridos, de querer aprender mais sobre Deus, de querer, sabe, queridos, olha, avançar em direção ao entendimento de Jesus.
Essa geração ao qual nós estamos inseridos, irmãos, não tem o compromisso de abrir a Bíblia, sabe, queridos, na sua casa e meditá-la. Não tem. Isso é triste, irmãos, porque quando nós meditamos, sabe, em algum momento nós vamos precisar que alguém nos auxilie, que alguém nos ajude. Em primeiro lugar, obviamente, o Espírito Santo. Mas quando, lógico, nós estamos num contexto de igreja, aqui Jesus Cristo está nos mostrando, a palavra está nos mostrando que os discípulos fizeram uma pergunta para Ele. Que parábola é essa? Que parábola é essa? Esse ponto aqui me pegou muito, irmãos. Aonde estão os discípulos que levam os questionamentos para Deus, que levam as perguntas, dúvidas? Onde estão os discípulos que têm fome e sede da palavra? Pessoas curiosas, não, eu quero saber mesmo como que funciona. Eu quero saber sobre o reino dos céus. Eu quero saber tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para mim. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. Pessoas que estão querendo de verdade conhecer a Deus. Sabe, queridos, e o seu reino. Mas às vezes eu fico pensando que nós estamos como dormindo. Dormindo na fé. São poucas as pessoas que têm essa predisposição, volto a dizer, irmãos, essa predisposição de correr atrás do conhecimento. E você, eu, nós como igreja não podemos ser assim. Nós não podemos dormir na fé. Nós não podemos, irmãos, deixar de querer buscar o conhecimento de Deus. E nós não podemos também abrir a nossa Bíblia para poder, irmãos, querer pregar. Por muito tempo na minha vida, eu falo isso com muito pesar. Eu abri a Bíblia para mim poder pregar. Eu meditava nas Escrituras pedindo a Deus uma palavra para eu pregar, até que um dia eu percebi que eu estava errado. Não, ela tem que ser o meu alimento. A pregação, irmãos, ela vai vir depois. Em outro momento, Deus vai ministrar no meu coração aquilo que Ele quer que eu ministre no coração das pessoas, da igreja. Mas eu não posso abrir a Bíblia, eu não sou profissional da fé. Eu não posso abrir a Bíblia e falar, Senhor, me dá uma palavra para me pregar. Não, Senhor, me dá uma palavra para me alimentar. Alimenta a minha alma, Jesus. Alimenta o meu interior. Alimenta a minha vida. E olha, esse versículo nos ensina muito. Que parábola é essa? E Jesus Cristo, como se tratava de discípulos e mestre, obviamente Jesus Cristo ensinou. Discípulos aprendem com o mestre. Discípulos de Jesus aprendem com Jesus. Irmãos, nós estamos aprendendo com Ele. Ou você acha que nós, há 5 anos atrás, nós sabíamos... Ainda não sabemos, né, irmãos? Na sua totalidade. Nós sabemos viver como igreja. Um dia Deus falou conosco. A certeza de que tudo isso que eu estou colocando na vida de vocês para vocês viverem, de que vai dar certo, é exatamente o fato de vocês não saberem nada. Como que nós vamos falar que sabemos fazer igreja, sabemos viver igreja, se nós somos membros do corpo, Ele é o cabeça? Se nós somos uma pequena parcela desse imenso corpo, aonde Ele é que dita aquilo que nós temos que fazer. Logo, a igreja, irmãos, está aprendendo com Jesus. A igreja está aprendendo com o dono da obra. A igreja está gastando, quando nós falamos assim, olha, gaste a sua vida com Ele, é porque é com Ele que você vai aprender a viver a igreja. Versículo 10, acompanhe comigo. E Ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos discípulos, o quanto que isso aqui me alegra. Aos discípulos vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Só que, irmãos, eu volto no versículo 9. Muitas das vezes nós não estamos nem aí para aprender os mistérios do reino de Deus.
Jesus Cristo está afirmando, o texto é claro, a voz, com quem ele está falando? Com os discípulos. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Para nós também estão disponíveis os mistérios do reino dos céus, os mistérios do reino de Deus. Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Hebreus 1,1 vai dizer, havendo Deus antigamente falado pelos profetas, nesses dias ele resolveu falar através do seu Filho. Irmãos, Jesus Cristo está falando conosco. Jesus Cristo está disponibilizando os mistérios do reino dos céus. Nós não podemos estar inertes, nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos ficar, irmãos, à parte de tudo aquilo que Ele está dizendo para nós, que Ele está entregando para nós. Sabe, a obra de Deus está acontecendo, pessoas estão sendo salvas, sabe, o mistério do reino dos céus está sendo colocado para nós e nós, muitas das vezes, estamos dormindo na fé. Fala assim, eu quero. Está muito fraco. Fala assim, eu quero conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí na Bíblia. No versículo 11, ele vai começar a explicar. Essa, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Jesus Cristo está dizendo, olha, a semente que está na parábola significa, representa a palavra de Deus. E é tão interessante porque João 1 vai dizer que o próprio Jesus, ele é a palavra. João 1 vai dizer, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E Hebreus 4,12 vai dizer que ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes, pronta para penetrar até juntas e medulas e fazer a separação da alma e do espírito. Logo, Jesus Cristo é a palavra e o efeito é poderoso. Porque Jesus é poderoso. Agora, ele está dizendo que a semente é a palavra. E ele é a palavra. E ele é poderoso. E ele é suficiente para entrar dentro de nós e transformar a nossa vida. Agora, a pergunta que nós fazemos, o quanto que a palavra de Deus tem feito morada no nosso coração, o quanto que Jesus tem feito morada dentro de nós, o quanto que Ele tem feito a diferença na nossa vida. Porque Ele está dizendo, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. O versículo 12 ele vai dizer, e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que não se salvem crendo. Aqui, irmãos, ele está dizendo, das pessoas que estão junto do caminho, representam aquelas que ouviram a palavra. E o diabo tira a palavra do seu coração, para que não se salvem crendo. Agora, como o diabo tira a palavra de nós? Obviamente que é através do pecado que domina o coração do homem. Obviamente que é através do pecado que toma forma dentro do coração do homem. No lugar da palavra, o homem vai crescendo no pecado, vai se envolvendo no pecado. Logo, o pecado vai tomando o lugar da palavra no seu coração. E a palavra perde o lugar na vida da pessoa. 1 João 3,8 vai dizer, 1 João 3,8 vai dizer assim, olha, quem comete o pecado é do diabo. Olha isso, irmão. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 Pedro 5, 8, 9. Volta um pouquinho aí. 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que toma o lugar da palavra? Satanás, através do pecado. O diabo, a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo ensinou na parábola. O diabo vem e toma o lugar da palavra no seu coração se você ceder ao pecado. Se você ceder à tentação e aí ela se confirmar como pecado na sua vida, Jesus Cristo está ensinando, olha, que nós não podemos ceder à tentação. Você não pode ceder ao pecado que bate a porta da nossa vida todos os dias. Agora, uma pergunta que fazemos: você confessou os seus pecados diante de Deus? Se você confessou os seus pecados diante de Deus, glória a Deus por isso, mas eu quero te alertar: tome cuidado com as pequenas pedras. Tome cuidado com os pecados que muitas das vezes consideramos como pequenos. É eles que muitas das vezes faz os homens caírem. Você, irmão, nós não caímos, dificilmente vamos cair no caminho em uma pedra grande, porque estamos vendo ela. Mas as pedrinhas pequenas é que vai fazer nós tropeçarmos. Por isso, recai sobre nós a responsabilidade de confessar tantos os pecados que achamos terríveis, mas tanto aqueles também que não identificamos como terríveis. Até porque diante de Deus não tem pecado grande nem pecado pequeno. O que tem é a consequência. Cada pecado tem sua consequência. Em última análise, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Confesse seus pecados. Confesse as suas culpas. Não deixe com que o seu coração seja dominado pelo pecado. Não deixe com que o seu coração... Quantas pessoas, irmãos, contam mentira? É cristão e conta mentira? Bateu no portão, manda o filho falar: senhora, vai lá e fala que eu não estou aqui não. Aí o menino chega lá e fala: minha mãe e meu pai mandou dizer que ele não está aqui não. A mentira tem perna curta. O menino. Olha só, irmãos. E quantas das vezes, irmãos, nós achamos isso bonito. Então, nós precisamos vigiar nos mínimos detalhes. Vigiar, irmãos, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos ouvindo, na onde nós estamos colocando, ou aonde nós estamos colocando os nossos olhos. Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e não deixar com que o pecado impere na nossa vida. Porque de verdade, o diabo está buscando. Nós lemos em 1 Pedro. Ele está ao redor, buscando a quem ele possa tragar. E nós, como os discípulos, nós não podemos brincar com